E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para o final do livro Democracia, o Deus que Falhou, o último capítulo, capítulo 13, onde o autor fala sobre revolução, Estados Unidos da América e como que as coisas deveriam acontecer. Nesse capítulo ele já está bem mais calminho, mais tranquilo, dando os toques finais ao livro dele, né? Mas é um capítulo bem interessante só para a gente ter uma ideia geral sobre o que ele está querendo falar. Esse livro foi publicado em 2001, então, e eu acho que o público principal deve ter sido o público americano, que tem bastante influência ali do início do liberalismo e de vários assuntos que ele aborda durante o livro, mas que é que ele quer dar uma pincelada final nas suas costas aí, olha lá ele, né? Para acabar o livro de uma vez por todas, tá bom? Mas antes de começar, é claro, não esqueçam de se inscrever, deixar o like no vídeo, compartilhar com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? E o que ele quer falar nesse capítulo é sobre o povo americano. E ele diz uma coisa que é assim: existiu uma pesquisa, e não sei quando, eu nem quero saber da fonte, mas que provavelmente ela é verdade, de que eles foram perguntados a várias pessoas de vários países, de várias nacionalidades, sobre se elas tinham orgulho da onde elas nasceram e da própria nação. E as pessoas que mais responderam que sim, têm orgulho e são patriotas, foram as pessoas dos Estados Unidos e da Áustria. Mas ele quer falar dos Estados Unidos, né? Que são os motivos pelos quais os americanos que nasceram nos Estados Unidos da América têm orgulho dos seus antepassados. Não, têm orgulho dos seus antepassados não, estou adiantando. Têm orgulho da sua própria nação. E os três fatos que fazem com que as pessoas tenham orgulho delas, orgulho da nação delas, dos americanos, né, seria o orgulho dos antepassados, da Revolução Americana e da Constituição Americana, que é uma Constituição bem aplaudida por várias pessoas, né, ao longo do mundo, né. E aí ele quer mostrar quais que foram os erros dessas três características que dão orgulho ao povo americano, né. Que a primeira é o orgulho dos antepassados. E realmente, no caso dos Estados Unidos, os primeiros colonos, eles foram as pessoas que mostraram como a sociedade pode sobreviver e prosperar com contratos voluntários, ou seja, sem um Estado. E os índices de criminalidade realmente naquela época eram menores do que hoje em dia, ao passo que a sociedade foi crescendo e as organizações de justiça, como os contadores, bancos, xerifes, essas coisas foram se formando e tornando leis e tal, até chegar numa loucura que é o que a gente tem hoje, né? Mas que naquela época realmente era algo muito bacana. E o erro, na verdade, dos Estados Unidos foi ter, como a gente já falou em capítulos anteriores, foi ter deixado esses antepassados que construíram coisas realmente boas chegar na loucura que a gente vê hoje. A segunda fonte de orgulho seria a Revolução Americana, né, dos Estados Unidos. E realmente no início dos feudos da Europa, como não era monarquias absolutistas como a gente viu mais tarde, as coisas eram contratuais e até mesmo os reis eram submetidos às leis naturais, né? Era uma loucura. A gente consegue ver que as monarquias absolutistas, na verdade as monarquias que não eram absolutistas, eram monarquias um pouco mais tranquilas, elas eram muito, muito mais flexíveis do que as democracias de hoje, né? Que hoje a gente vê as pessoas dizendo que a democracia é sinônimo de liberdade, monarquia é de ditadura, mas não é exatamente assim não. Mas vivendo em uma sociedade voluntária e contratual, os Estados Unidos, né, as pessoas dos Estados Unidos, lutaram pela independência após a monarquia inglesa querer impor algumas coisas ali sem o consentimento deles. E até algumas pessoas da própria Inglaterra saíam para os Estados Unidos contra a monarquia inglesa. Foi uma loucura. Então isso é um ponto realmente que o povo americano tem a se orgulhar, mas em contrapartida hoje a gente vê muitos americanos, muitas pessoas, por não ter acesso, por várias coisas que eu falei, eu não vou repetir aqui para não ficar longo, mas elas perderam totalmente essa percepção do que é os Estados Unidos, do que é o liberalismo, do que é a própria nação americana, e hoje elas até são contra os Estados Unidos, não os Estados Unidos Estado, mas as coisas boas que o povo americano constituiu, né? Só que aí, o maior erro americano, que é o final do que o autor quer falar, que a Constituição sim foi o maior erro americano. Em vez deles constituírem uma sociedade de trocas e de proteção voluntária e cooperativa, eles resolveram fazer com que vários estados independentes que podiam fazer suas coisas de forma mais tranquila ficassem separados como eles ainda eram, né? E ainda de alguma forma hoje, né? Com o Pacto Federativo Americano, né? O federalismo americano é diferente do nosso, mas eles eram muito mais independentes do que são hoje, né? Hoje tem os Estados Unidos da América como um país só.
Em vez deles continuarem com aquilo, eles quiseram fazer uma Constituição Federal que abrangia todos os estados. E aí toda aquela revolta contra a tirania inglesa, né, que poderia ter sido resolvida, as pessoas voltando ao seu estado natural aqui na América e ter espalhado isso pelo Novo Mundo, eles preferiram regredir a democracia. Eles preferiram regredir a um estado grande que ia mandar na vida dele de novo. Ou seja, os caras fugiram da porra da Inglaterra, que era a potência mundial, e criaram uma outra potência mundial que ia mandar neles. Vou ficar quieto. Eu tentei me exaltar, mas eu vou seguir o que o autor está falando. Esse foi o maior erro dos Estados Unidos. Eles podem ter sido orgulhosos da Revolução Americana, dos antepassados deles que construíram coisas boas, mas na questão da Constituição Americana eles cagaram bastante. E a democracia, que é pior do que a monarquia, ela criou cortes, chefe de executivo, legisladores e várias outras coisas que deu um monopólio para quem, como a gente discutiu no livro, não tem incentivo nenhum para melhorar a vida das pessoas. O monarca, naquela época, ele ainda poderia ter algum incentivo a querer que os americanos ou que os ingleses tivessem uma boa vida. Mas agora com a democracia, como a gente já falou desde o começo do livro, não tem incentivo nenhum. A vida dos americanos foi regredindo cada vez mais até o que a gente chega hoje numa completa utopia maluca, que a gente pode até ver no trailer do GTA 6, né? E claro que não só no mundo da fantasia dos videogames, mas na realidade também os Estados Unidos tem vários problemas criados por todas as coisas que a gente falou, pincelou aqui ao longo do nosso resumo, né? E aí, os mais malandros e com mais inteligência para enganar vão ser os mais carismáticos e os mais perversos, que vão entrar na política e contribuir para a democracia, que vão estragar tudo com base em tudo que eu falei ao longo daqui do livro. E, ou seja, o que o autor quer dizer é que a Constituição americana, no final do livro, é o que ele diz, e é o fechamento de tudo que ele tem falado ao longo de todos esses capítulos, que a Constituição americana foi realmente o Deus que falhou. Ou seja, tudo que ele está falando aqui pode ser direcionado principalmente aos Estados Unidos, a todo o orgulho nacional que o americano tem, mas que eles saíram de coisas ótimas e que poderia ter funcionado ao longo de toda a humanidade, terem espalhado essas ideias para o mundo, mas que eles transformaram na pior organização possível. Eles transformaram isso, eles espalharam a democracia pelo mundo, né? Como eles se orgulham de falar, e alguns políticos e pessoas se orgulham de falar. Mas eles espalharam a pior coisa que eles poderiam ter espalhado. Eles poderiam muito bem ter espalhado as melhores coisas do mundo, mas eles preferiram a Constituição. E a Constituição americana foi o Deus que falhou. Foi o Deus que falhou na América, nos Estados Unidos da América, e tem falhado no mundo inteiro, prejudicando muitas pessoas, né? E a solução para tudo isso, o que o autor diz, seria uma revolução. Mas uma revolução armada não é nada bom. Não são coisas boas como a gente viu na Rússia e em vários outros lugares, na França também. Revoluções sangrentas que matam pessoas e, primeiro, que os fins não justificam os meios, no sentido de que por eu querer algo bom, as pessoas vão entrar em guerra e matar as pessoas, porque isso não seria bom. Não seria ético e já estaria totalmente em discordância com tudo que o autor pregou. Então, o que ele diz que derramamento de sangue não é uma ideia ótima, né? Mas que uma ideia melhor seria o que o Ludwig von Mises já diz, que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, e que o autor não é uma pessoa, Hans Hermann Hoppe não é uma pessoa otimista nesse sentido. Ele não acha que a gente vai viver um mundo libertário, anarcocapitalista, mas que a gente pode tentar lutar por isso, espalhando boas ideias, espalhando a verdade, até que talvez algum dia a gente chegue lá. E a gente pode chegar lá por um outro motivo, por um outro campo, que seria pelas ideias e pelo separatismo, que seria ótimo, já que o mundo inteiro não vai ser libertário, não vai seguir as boas ideias econômicas e sociais, que alguma parte pelo menos chegue a esse estado. E, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente fosse falar de separatismo e querer separar o estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo, com certeza a gente não conseguiria, porque é muito grande, tem muita influência, então não daria certo. Então o que ele diz é que a melhor ideia seria ser o separatismo por pequenas cidades, pequenas vilas, e formando pequenas coisas até que, talvez pela influência intelectual e financeira desses pequenos locais, os outros maiores fossem influenciados até que a gente conseguisse algo grande. E se não, que as pessoas que querem essas ideias vão para esses lugares e que as pessoas vivam
o melhor possível, esperando, aí já não é o que o autor está falando, é o que a volta de Jesus mesmo, que seria o único governo correto, justo e que não teria fim, né? Que aí seria o ótimo. Bom, então as considerações finais do livro são que basicamente é isso. O que, na verdade, esse foi só um capítulo para ele dar uma pinceladinha bem... Não de otimismo, mas da famosa Black Pill, né? De entender que as coisas são ruins. O autor espera, e eu também espero, que até agora você tenha entendido todos os problemas da democracia e como ele prejudica todas as pessoas. Eu espero realmente que você leia o livro, leia pelo menos o resumo escrito que tem lá no nosso site, anorcomics.com, Democracia, o Deus que Falhou, o resumo completo. E que não exatamente tente mudar o mundo, mas tente entender com calma, sem muitas amarras, a tentar entender realmente qual sistema político que a gente está vivendo, se ele realmente é benéfico, se as ações do governo realmente são benéficas para você. Pelo que a gente falou durante o livro, nenhuma é, mas tirar pesos intelectuais, fazer as pessoas pensarem, e por esse resumo que eu fiz, falado, né, aqui nas plataformas de áudio e vídeo, talvez você não tenha prestado tanta atenção em muita coisa, e eu talvez não tenha passado da forma com que você pode absorver, mas eu tenho certeza que se por qualquer um dos vídeos que eu tenha feito aqui, você tenha tido o interesse de ir atrás do livro e tenha lido ele, o meu dever já está cumprido e está ótimo para mim. E tendo lido ele, eu tenho certeza que você vai mudar a sua percepção de como você enxerga o governo, tá? Então, de forma geral, para acabar o vídeo, para acabar a série, a Constituição Americana é o Deus que falhou. A gente precisa tomar ações para viver uma vida melhor e tentar conseguir sair de todos esses sistemas ruins que a gente vive hoje. A gente não precisa exatamente ser alguém pessimista ou otimista, mas a gente também tem que entender, aí já é uma fala minha, de que aqui na Terra a gente não vai conseguir um governo perfeito, com coisas perfeitas. A gente só tem que lutar contra o que é errado, contra o que é vil, e tentar encontrar a salvação da nossa alma e esperarmos a volta de Cristo, que realmente vai ser o único governo eticamente correto, o único governo perfeito, o único rei perfeito que nunca vai acabar, né? Então, por hoje é isso. A gente finaliza aqui esse capítulo, esse livro. Talvez eu volte com ele de alguma outra forma, com outros vídeos complementares. Talvez regrave tudo de novo. Eu tô bem tranquilo, mas pelo menos uma vez por ano eu releio esse livro. É um livro ótimo, simples, ótimo e ao mesmo tempo complexo. Mas eu espero ter passado um pouco dessa minha paixão por esse livro aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que podem ter interesse nesse livro, nesse tipo de conteúdo. E é isso. Te vejo nos próximos vídeos, nos próximos livros que eu posso trazer por aqui. E tchau, tchau.